fora da habilidade que Ele conferiu. A melhor maneira de descobrir quais são os seus dons é se envolvendo em diferentes atividades na igreja. O dom é exatamente o que lhe proporciona alegria em realizar para o Senhor e recebe a aprovação dos irmãos. Amém? Os dons são tão variados quanto as pessoas. Os recursos são inesgotáveis, pois vêm de uma fonte inesgotável. Essa fonte inesgotável é Deus. Ele nos proporciona, né, tudo na nossa vida. Então isso serve não só para membros da igreja. Esses dons, esses talentos que todos nós temos para falar, são dons que podem servir, dons que podem trazer bom ânimo, dons que podem levar alegria, dons que podem liderar, que liderem, dons de serviço que sirvam. Então isso serve para todo e qual seja, não especificamente um membro da igreja. Isso é para nós, são para pessoas que possam exercer tais dons e os talentos que Deus nos concede. Claro que depois, após o batismo, nós vamos desenvolver esses dons na prática. Você batizou, você vai ler a palavra, ter comunhão, isso vai crescendo, vai aumentando a fé, a espiritualidade nossa, e nós somos cada vez mais preparados, capacitados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que vai nos instruindo a trazer as boas novas de Cristo. Amém? Então Pedro também afirma que os dons foram dados para servir. O desafio é repartir com os outros tudo que recebemos de maneira tão generosa de Deus. O compromisso de fazer o seu melhor determinará a diferença entre o servo bom e fiel, entre o servo mau ou negligente. Então quem tem dons tem trabalho. Isso é na vida. Se Deus colocou em seu coração a vontade de trabalhar em sua obra, preste atenção a esse desejo, ore por ele. Aquilo que Deus quer que você faça é exatamente o que Ele coloca em seu coração. Ele nos dá no nosso coração uma vontade de servir, de ajudar, de se preocupar com o nosso próximo. Então isso já, Deus nos dá isso, já preparou, isso é um plano de Deus para nossas vidas, desde antes mesmo do nosso nascimento. Deus já prepara esse caráter, já é formado com a vida, e o preparo em Deus, através da palavra de Deus também, isso vai ser fortalecido em nós. Então, o que você deseja fazer agora? Faça alguma coisa, faça já. Tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém? Amém. Isso é só um pequeno prefácio que eu gostaria de trazer. Foi um livro aqui que a senhora White fala, Suficiente para a Igreja. Ela fala em união com Cristo e com os amados irmãos. Ou seja, para com todos envolvendo cada um. Aqui nós temos 4 temas. Nós vamos começar com o primeiro. Espero que nós tenhamos tempo para a gente conseguir realmente fazer um perfil de não. Amém? Então, o primeiro tema, unidade com Cristo em Deus. É propósito de Deus que haja unidade entre seus filhos. Não esperam viver juntos no mesmo céu? Todos nós esperamos viver juntos no céu, na verdade. Está Cristo dividido quanto a si mesmo? Dará Ele êxito ao seu povo antes de removerem eles o lixo da suspeita, da discórdia, antes que os obreiros, em unidade de propósito, dediquem coração e mente à obra que não é tão santa aos olhos de Deus. É santo aos olhos de Deus. Ele conhece o nosso coração, tudo ele vê, tudo ele sabe. A união faz a força, a desunião enfraquece. Unidos uns aos outros, trabalhando juntos em harmonia pela salvação dos homens, seremos, na verdade, cooperadores de Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 13:9. Eu gostaria agora, então, fazer uma oração. Aqueles que puderem, curvem suas frontes e vamos orar ao nosso Deus. Amém? Querido bondoso Deus, mais uma vez estamos aqui para te louvar, te adorar. Que o Senhor agora venha, através do Santo Espírito substituto de Deus em nós, para dentro de nós, venha falar conosco, venha nos dar entendimento através desse tema, dessa mensagem, nos dê a tua luz para iluminar todo o nosso interior, nos traga paz, que nós possamos aqui expressar a Cristo Jesus, o
o Senhor fale comigo, fale conosco, que cada palavra que eu fale aqui venha da tua vontade, do teu coração, Senhor. O Senhor coloque e unge meus lábios da minha boca, para que eu fale exatamente aquilo que tu queres. Tudo isso te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 3, 9. Amém. 1 Coríntios 3, 9. Ele fala, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A lavoura de Deus, essa colheita, essa sementinha que foi plantada em nosso coração, ela precisa crescer, germinar e para dar frutos. E isso vai ter uma extensão tão grande, essa lavoura, a colheita de Deus em todos os seus frutos, através de todos nós, né? Esses frutos vão ser colocados aí afora do mundo, né? Alcançando nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, todo aquele que o Senhor nos enviar, nós possamos estar preparados para dar a palavra dele. Amém? Os que se recusam a trabalhar em boa harmonia desonram grandemente a Deus. O inimigo de Deus, ele deleita-se em vê-los trabalhando para fins mutuamente contrários. Essas pessoas precisam cultivar o amor fraternal e a ternura de coração. Se pudessem correr a cortina que lhes vela o futuro e ver o resultado de sua desunião, por certo, seriam levados a arrepender-se. E aqui nós ouvimos falar desse amor fraternal. Esse amor fraternal é o amor que une irmãos e amigos, né? Com toda a sinceridade e amor. Jesus Cristo chamava seus seguidores de amigos. Então nós precisamos pronunciar isso sempre, onde nós estivermos, fora ou dentro da igreja. Amém? Nós estamos agora podemos abrir nossas Bíblias aí, por favor, em Romanos 12, 10 e 11. Romanos 12, perdão, 10 e 11. Romanos 12, ok? 10 e 11. A palavra nos diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse amor fraternal, esse amor ágape de Deus, o amor, né? O amor sincero, esse amor verdadeiro que possa reinar nos nossos corações, né? E no 11 ele diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Esse fervor de espírito, esse Espírito Santo que nos acode, que nós clamamos, que ele possa fazer a diferença na nossa vida, né? Enchendo com tudo que Deus tem e Deus é, para que nós possamos ser renovados e transformados. Amém? Agora nós vamos ao segundo tema, nossa única segurança. O mundo está a olhar com satisfação para a desunião entre os cristãos. Os infiéis com isso se alegram. Deus requer uma mudança entre o seu povo. A união com Cristo e os crentes entre si é a única segurança que nós teremos nos últimos dias. Não tornemos possível que Satanás aponte para os nossos membros da igreja dizendo: eis como este povo que se põe sob o estandarte de Cristo se odeia entre si. Nada temos que temer deles, enquanto gastam mais esforços combatendo-se mutuamente do que na luta contra as minhas forças. Satanás, o inimigo de Deus, ele é astuto, ele está sempre à espreita, e ele observa as nossas ações, as nossas atitudes, seja dentro da igreja, na nossa vida. E quando nós nos distraímos e
nós não exercemos aquele papel que nos deu no nosso coração, em amar, em abraçar, em servir, então o inimigo está aí para desviar e enfraquecer a nossa vida. Amém? E aí nós poderíamos abrir essa palavra, nossa Bíblia, em Efésios 4, 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32. Amém? Vamos encontrar? Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou. Amém? Aqui ele fala desse ódio, essa ira que todos nós estamos sujeitos quando não estamos verdadeiramente no Espírito, quando não lemos a sua palavra, quando nós estamos fora da comunhão. Eu mesmo tive uma experiência muito forte na minha vida nos últimos 2 anos. Estou voltando a trazer uma mensagem que para mim era tanto mais fácil antes, mas foram tantas situações, se levantaram tantos problemas, eu perdi, que dormiram no Senhor, e hoje, segundo o Espírito lá nos céus, 5 pessoas da minha família, direto, uma atrás da outra. Então foram situações, até a minha esposa, dia 9 de novembro, foi tão recente, depois logo o sogro do meu filho, também, que era muito amigo, então, essas coisas, né, isso afasta um pouco, a gente fica, né, às vezes, clamando, fica se lamentando, mas não esquecendo aquilo que Deus colocou em nós, no nosso coração, né? A fé, a confiança, a esperança do porvir, quando Cristo voltar, e de estarmos aqui, né? Com firmeza, com força, para adorar junto dos irmãos, que é tão maravilhoso. Hoje a minha vida, eu coloco e dedico totalmente para Deus. Tantas mudanças, meus planos foram todos fora de uma realidade, é os planos de Deus que operam na minha vida, e eu estou aqui, mais e mais, para servir o meu Deus junto com todos aqueles que me abraçaram, naqueles momentos tão difíceis. Amém? Então ele fala de ódio, e esse ódio, lá em Efésios 4, 31 e 32, que é a palavra que ele fala, que a Samuel White, é onde nós devemos amargar, ou seja, abandonar as nossas mágoas, a nossa raiva. Às vezes nós insultamos, às vezes a nossa natureza é má, o nosso coração às vezes ele sai vazio para o ódio com muita rapidez. É muito rápido e prático que nós saímos de nós mesmos, saímos do Espírito, como diz, né, com muita rapidez. Agora, esse ódio em nós, para voltar para o amor, ele é demorado. Já perceberam isso? É um estalo, 5 segundos, a gente fala o que não deve, não pensa antes de falar, magoamos, atingimos, né? E nós temos uma natureza má, e isso já vem desde o pecado, desde os nossos primeiros pais. Então nós precisamos ser renovados, transformados, à base da palavra, à base da comunhão. Por isso nós devemos nos alinhar, estarmos juntos, para juntos nós vencemos tudo aquilo que o mundo tenta nos arrastar, nos tirar dessa comunhão maravilhosa, dessa verdade. Amém? Então, que nós não estejamos assim, enfraquecidos por falta de ler, orar e comunhão. Ligue para alguém, procure alguém, um amigo, um irmão, converse, fale. Não segure a sua mágoa, a sua angústia, porque isso vai trazer alívio, conforto, e orando, o Espírito Santo, ele vai se tornar um escudo forte na nossa vida, vai nos trazer refúgio, alento e paz no nosso coração. Amém? Então, essa questão do ódio tem que ter muito cuidado, tá? E Deus nos liberte disso, de todo e qualquer sentimento ruim que possa haver dentro de nós. E haja só alegria,
paz. E que nós possamos ter sempre dispostos uns com os outros para ajudar, principalmente aqueles que mais precisam. As crianças, os mais velhos, aqueles que não têm recurso nenhum. Então, que nós possamos ser sensibilizados às nossas emoções, ao nosso coração, para ajudar o próximo. Amém? Depois de receber o Espírito Santo, os discípulos saíram a proclamar um Salvador ressurgido, sendo um desejo único a salvação das pessoas. Regozijavam-se na doce comunhão com os santos. Eram ternos, corteses, abnegados, dispostos a fazer qualquer sacrifício pela causa da verdade. Em sua diária associação mútua, eles revelavam o amor que Cristo lhes ordenara a revelar. Por palavras e atos abnegados, de novo, procuravam acender esse amor em outros corações. Aí ele fala duas vezes aqui no texto, ela fala em abnegados, abnegação. A abnegação, ele é um chamado de Deus, para que cada cristão ele possa viver uma vida de serviço, um amor, que nós acabamos de falar, um amor ao próximo, né? Uma virtude que para Deus e para os outros. Então, isso é ser, né, um amor entre nós, esse amor fraternal, um amor que abraça, que alcança o nosso próximo. Isso é muito difícil às vezes. As pessoas, o ser humano em geral, o homem em geral, ele tem dificuldade para abraçar, ele tem dificuldade para falar. A mulher, as mulheres são mais altivas nesse ponto, elas sobressaem mais, as mulheres conseguem ter uma abertura, uma intimidade e falam dos seus sentimentos, das emoções. O homem já está restrito, né? O homem é aquele trabalhador árduo e pouco ele expressa suas emoções, seus sentimentos, né? Isso é o homem, mas nós, através de Cristo Jesus na nossa vida, nós podemos mudar para melhor. Nós podemos ser o mesmo homem, o mesmo cara que trabalha, que luta, com honestidade, sinceridade, mas nós podemos abraçar, ajudar. Isso no casal, a família, isso, há um crescimento dentro de casa, é espelho para os filhos, os netos, os vizinhos, os amigos. Quando o homem, o casal, consegue viver e andar em comunhão entre si, em primeiro lugar, isso vai expressar, vai exemplificar na família, no espelho dentro de casa e fora de casa. Amém? Então eu gostaria de abrir agora Romanos 12 e 13. Romanos 12, versículos 12 e 13. Amém? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. O gaúcho tem fama no Brasil, porém fora do Rio Grande do Sul, e o gaúcho, ele tem fama de hospitaleiro. Não sei se o paranaense também é, conheci muito paranaense, catarinense, da região sul, o Rio Grande do Sul, ele tem a fama de hospitalidade. A hora chega de fora, ele é abraçado, ele é convidado para um churrasco, para um chimarrão, ele que não conhece, que não gosta, enfim, coisas assim, eu estou apenas exemplificando. Então, essa hospitalidade, isso tem que tocar nos nossos corações, né? Para abraçar e ajudar os nossos irmãos. Amém? Os crentes devem sempre acariciar o amor que enche o coração dos apóstolos depois de receber o Espírito Santo. Devem avançar em obediência voluntária ao novo mandamento. Como eu vos amei a vós, devem achar-se ligados a Cristo, que serão capacitados para cumprir suas exigências. O poder de um Salvador na nossa vida é capaz de justificar por sua justiça e deve ser engrandecido. Amém? Eu vou abrir agora um parágrafo aqui e vamos continuar. Vou pular
alma esteja curada. E mais rápido. Os primitivos cristãos começaram a procurar defeitos uns aos outros, pensando nos erros alheios, permitindo-se críticas indelicadas, perderam a vista do Salvador e o grande amor por ele revelado aos pecadores. Tornaram-se mais exigentes, intolerantes a cerimônias exteriores, mais rigorosos quanto à teoria da fé, mais severos em suas críticas, em seu zelo, para condenar outros. Esqueceram-se de seus próprios erros, enfraqueceram a lição de amor fraternal que Cristo lhes ensinaram. E o mais triste de tudo foi que demonstraram inconscientes na sua perda. Não perceberam que estavam perdendo a alegria e felicidade, e que logo estariam abandonados em trevas, tendo excluído o coração de amor. O apóstolo João reconhecia que o amor fraternal estava a declinar na igreja e deteve-se especialmente sobre esse ponto, até o dia de sua morte. Amém? Eu gostaria de ler com vocês agora, vamos usar a nossa palavra mais uma vez em 1 João 4. João 4, 7, 9 e 11. Amém? Encontraram? Amém. 1 João 4, 7, 9 e 11. Versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. No 11, amados, se Deus é de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém? Essa é a mensagem desse tema. Agora nós vamos entrar no terceiro tema, harmonia e união. Ok? Não é uma oposição do mundo que mais perigo nos faz correr. É o mal acariciado no coração dos professos crentes que nos aflige o mais grave dano e mais retarda o progresso da causa de Deus. Não há meio mais seguro de enfraquecer nossa espiritualidade do que a inveja e a suspeita múltiplas, censuras, desconfianças. Então essa harmonia, ela é a união que existe entre homens de disposições várias, que constitui o mais forte testemunho que se possa dar de Deus, que enviou seu Filho amado para nos salvar, assim como nós todos pecadores. É nosso privilégio dar esse testemunho, para que isso possa fazer. Precisamos nós colocarmos sobre a ordem de Cristo. Nosso caráter tem que ser moldado de conformidade com o caráter dele. A nossa vontade tem que ser rendida à sua. Então trabalharemos juntos, sem pensamento de colisão. Pequeninas divergências acariciadas levam às ações que destroem a comunhão cristã. Não permitimos ao inimigo alcançar assim vantagens sobre nós. Continuemos aproximando-nos mais de Deus e uns dos outros. Então seremos como árvores de justiça, plantadas pelo Senhor e regadas pelo rio da vida. E quão frutíferos seremos. Não diz porventura Cristo, isto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Está em João 15:8. Vamos ver? João 15:8. Amém? Encontraram? Amém. Amém. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Isso que é Jesus. Ele conta conosco, ele espera de nós, que nós crescemos
Pensamos, né? Alcançar a plenitude, não sermos iguais, mas imitadores de Cristo, para levar o seu evangelho, a sua palavra. Amém? Amém. Quando o povo de Deus crer plenamente na oração de Cristo, quando praticar na vida diária as instruções nela contidas, a unidade de ação será um fato em nossas fileiras e não estará ligado ao irmão pelos laços áureos do amor de Cristo. O Espírito de Deus unicamente é que pode efetuar essa unidade. Aquele que santificou a si mesmo pode também santificar a seus discípulos. Unidos a ele estaremos também unidos entre nós na mais santa fé. Quando buscarmos essa unidade com o empenho que Deus deseja, iremos alcançá-la. Não é um grande número de instituições religiosas, grandes edifícios e aparência externa que Deus requer, mas a ação harmoniosa de um povo peculiar, um povo escolhido por Deus precioso, unido um ao outro, tendo a vida escondida com Cristo em Deus. Cada homem deve estar em seu lugar, desempenhando a sua tarefa, exercendo influência correta em pensamento, ações e palavras. Quando todos os obreiros assim procederem, e não antes, sua obra será um todo completo e simétrico. Ou seja, a largura, a profundidade, a altura, de simetria. E a palavra fala que nós precisamos ser medidos à estatura de Cristo, não pela grandeza de Jesus, mas pela obediência em Cristo, em Deus. Aí nós seremos, com certeza, aperfeiçoados, capacitados para servir e levar o amor de Cristo a todo aquele que deseja os caminhos em vida. O Senhor, desculpa, às vezes eu dou um toque de baixo aqui. O Senhor chama homens de fé genuína e mente sadia, homens que reconheçam a distinção entre o verdadeiro e o falso. Cada qual deve estar de sobreaviso, estudando e pondo em prática as lições ministradas no capítulo 17 de João, e mantendo fé viva, na verdade, para todo esse tempo. Precisamos desse domínio próprio, que nos habilita a pôr os hábitos em harmonia com o coração de Cristo. O coração do Salvador está posto em seus seguidores. O coração de Cristo está posto em seus seguidores. Ou seja, aquele coração de amor, de bondade, humildade, simplicidade, ele confiou tudo a nós. Através do Espírito Santo hoje, ele está totalmente introduzido em nós. Ele espera que nós crescemos na palavra, na verdade, em vida, para atingirmos essa estatura. Amém? Dizendo isso, Jesus na nossa vida. O coração do Salvador está posto em seus seguidores, vou repetir, que cumpre esse propósito de Deus em todas as formas e profundidades. Deve ele ser um nele. Embora se achem espalhados por todo o mundo, mas Deus os pode fazer um em Cristo, a menos que estejam dispostos a renunciar à vontade pela sua vontade. A vontade de Cristo pela nossa própria vontade, nosso eu, nosso ego. Nós temos que negar isso. Cada dia nós precisamos acordar, nos colocarmos diante de Deus, pela grandeza de Deus. Às vezes o nosso louvor, a nossa súplica, a nossa oração é tão indigna perante a soberania e a grandeza de Deus, porque nós somos tão pequenos, tão fracos, falhos, pecadores, que às vezes, será que nossa oração, nosso clamor chega a Deus? Então, nós precisamos ter muita humildade em tudo aquilo que nós fizemos, tá? Para que Deus venha abençoar a nossa vida. E as bênçãos não são poucas. As bênçãos de Deus, elas são maravilhosas. Às vezes, Ele nos livrando de um acontecimento mal, é bênção. Pequenas coisas da nossa vida que nós não enxergamos, não temos olhos para ver,
mais um versículo, João 17, 6, 21 e 24. João 17, olha a próxima ponta de hoje, não sei se alguém guardou a página. João 17, 6, depois 21 e 24, amém? 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Era o Deus que nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, 21 e 24. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, Cristo Jesus, clamando aos céus, ó Deus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, e nós sejamos um com os nossos irmãos, com os nossos amigos, assim como Cristo é um com Deus. Ele se deu por nós, veio pagar um alto preço por nós aqui na terra, derramou seu sangue precioso, morreu, ressuscitou, enfrentou a dificuldade da cruz, morreu, ressuscitou no terceiro dia, e o Espírito Santo foi, o Espírito ele foi entronizado com o Pai, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos consolar, para nos ensinar, para nos mostrar como devemos agir no nosso dia a dia, colocarmos em prática aquilo que Jesus fez como um homem humilde, simples. Isso que Ele deseja, Deus deseja de nós, que nós sejamos assim, né? Parecidos, semelhantes a Cristo Jesus. Não somos perfeitos, nunca seremos, só no céu. E todos nós, eu creio que cada um aqui deve ter esse desejo de possamos estar nos céus. Então lá nós seremos perfeitos, nós só vamos louvar, nós só vamos adorar o nosso Deus. Esse é o meu sentimento. Não porque eu perdi, ou morreu, ou eu fui vitorioso, são pedaços que ficam, mas eu vejo isso como um clamor para agora, hoje, nesse momento. Amanhã, daqui a um minuto, uma hora, nós não sabemos. Mas é esse momento, esse mundo, esse milésimo desse mundo que nós precisamos nos colocar perante essa grandeza de Deus e adorar. Ler sua palavra, pedir que Ele nos fortaleça, nos fortifique, para que nós sejamos melhores, que o nosso caráter mude, nossa maneira mude. Amém? Eu falo isso para mim, principalmente para mim. Eu quero ser melhor em tudo na minha vida, com todos. O que eu não fiz lá atrás, eu posso fazer hoje, com essa consciência, com essa visão, com essa luz desse Espírito que agora nos ilumina. Amém? Amém. Último tema, cooperação. No estabelecimento de instituições em novos campos, é muitas vezes necessário colocar responsabilidade sobre pessoas não plenamente familiarizadas com os pormenores da obra. Essas pessoas trabalham com grande desvantagem, e a menos que ela e seus co-obreiros tenham interesse abnegado na instituição do Senhor, disso resultará um estado de coisas que comprometerá a sua prosperidade. Aqui não está falando em prosperidade material, um carro novo, uma casa, não, ele está falando da prosperidade, é o crescimento espiritual em nós. Nós possamos, todos nós temos essa possibilidade de crescermos em espírito, luz e verdade. A palavra nos transforma, então nós precisamos dedicar mais o nosso tempo à palavra de Deus e estarmos mais em comunhão com nossos irmãos, nossos amigos, para que nós sejamos acrescidos de toda a graça de Deus, toda a bondade de Deus, para que então sejamos prósperos nessa vida, em espírito e na verdade e na palavra de Deus. Amém? Julgam muitos que o ramo de trabalho em que estamos empenhados só interessa a eles e que ninguém mais deveria, a seu respeito, fazer sugestão alguma. Esses mesmos podem ser ignorantes quanto aos melhores métodos de conduzir a obra. Contudo, se alguém ousa dar-lhes conselhos, sentem-se ofendidos, tornam-se mais decididos a seguir seu critério independente.
Outras vezes, obreiros lá que estão dispostos a ajudar, nem a instruir os seus companheiros. Não estão dispostos. Há também aqueles que, inexperientes, que não desejam a sua ignorância, se tornam conhecidas de todos. Isso é grave. Isso é egoísmo. Isso é vaidade do homem. Não só dentro da igreja, isso é na vida. Nós somos egoístas. Naturalmente falando, nós somos assim, todos nós. Tem esse egoísmo, essa coisa dentro de nós, essa natureza pecaminosa. Mas nós precisamos desses atributos de Deus na nossa vida, para evoluirmos, para crescermos, para nos tornarmos pessoas melhores. É isso que Deus espera que nós expressamos ao mundo. Deus está de olho em cada um de nós. Amém que estamos aqui? Amém que estamos aqui para louvar, ouvir? Não sou eu que estou falando, a palavra de Deus. Amém? Amém. Não é difícil determinar a causa das dificuldades. Os obreiros formam como que os fios independentes, quando deveriam ter se considerado fios que têm que ser tecidos juntos, a fim de concorrer para formar um quadro total, na mesma harmonia, no mesmo pensamento, na mesma ação. Isso traz crescimento, isso traz evolução. A igreja cresce quando os irmãos estão unidos em amor. Eu faço parte dessa igreja, sou membro dessa igreja. Quando eu tenho dificuldade, eu falo, eu vou e pergunto. É um anjo. Sempre ela, não é de hoje, muitos anos, não sei, eu conheço a igreja, sempre foi aquela palavra de verdade, de certeza. Sempre tantos momentos, estava lá no Porto Alegre, vim no litoral, e eu sei, calma, eu vou chegar um momento que eu vou poder estar mais à disposição do meu Deus, não era o tempo que eu estava ligando. Não era a situação, o trabalho, o excesso de coisas, não era isso. Eu estava aqui dentro. Eu mesmo não estava conseguindo me determinar, me definir. Eu quero falar de Porto Alegre, eu não me decidi, eu não consegui. Agora eu vou. Agora uma igreja menor, eu vou ter mais tempo, eu vou estar aqui. Nada disso, nada disso. Nada. Mas eu estou aqui. Em nome de Jesus. Bem? Essas coisas ofendem o Espírito Santo. Deus deseja que aprendamos uns dos outros a não santificar a independência, coloca-nos no lugar em que Ele não pode trabalhar conosco. Satanás é que é muito e se agrada com tal estado das coisas. O inimigo de Deus está sempre nos observando. E ele pode chegar. Está vendo isso? Esse é teu filho, que tu está preparando, capacitando, está preparando, que tu escolheu. Deus é justo. Deus é bom. Deus é fiel. Ele quer o melhor dos seus filhos. Ele quer o melhor de nós. Então, tudo isso aqui, essa unidade fala, é para que nós tomamos isso como verdade para a nossa vida. Onde nós temos a oportunidade, às vezes, de refletir um minuto aqui, por alguns minutos, e ouvir isso. Isso não são ataques que ela está fazendo. Isso não são palavras que possam ofender, que possam destruir. Não, pelo contrário. São palavras que nos fazem sentar, pensar e agir de forma como o cristão realmente deve agir. E essa mudança não vem de nós. Essa mudança, essa transformação é do Espírito Santo, através de Deus em nós. Amém? Amém. Nós possamos cada vez mais nos colocar na disposição de Deus. Amém. Que o Espírito te ilumine e nos mude. Eu falo isso para mim e para Deus nas minhas orações todos os dias. Sei que isso não é suficiente. Sei que isso não é o que Deus realmente deseja. Ele deseja mais humildade, mais simplicidade. Até que eu não fale, até que eu não ore. É mais importante que Ele vê o nosso coração. Ele é o que está no nosso coração. Ele sabe o que se passa em cada um de nós. Muitas vezes não precisa nem orar. Ele conhece. Se você tiver um momento que você acha que não deve orar, não ore. Para, pensa, reflita. Imagina na sua mente
o Cristo, quando subiu o Monte das Oliveiras, ajoelhou-se e orou ao Pai. Na luz que veio do trono de Deus, resplandeceu sobre a face de Cristo e o fortaleceu, o fortificou e o capacitou naquele momento. Assim somos nós, por mais pequenos, fracos, falhos, pecadores que somos, mas graça ganhamos em Cristo Jesus. E nós cremos em Cristo. E essa luz há de também brilhar sobre nós, sempre que nós nos dispomos a Deus. Sim, na oração, sim, através da palavra, da comunhão, do casal, com o filho, com alguém. Amém? Amém. Que sejamos transformados desta maneira, através da palavra do Espírito Santo, nos orientando e nos mostrando qual o melhor caminho a seguir, a servir. Amém? Bem no finalzinho. O pecado que mais é possível ser desesperançadamente incurável é o orgulho da opinião própria e do egoísmo. Isso impede todo o crescimento. Crescimento espiritual. Crescimento. A prosperidade do ser humano está no crescimento espiritual. Aqui. Só lembrar de falar para nós. Quando o homem tem defeitos de caráter e deixa de reconhecê-los, quando está tão possuído de presunção que não vê a sua falta, somos faltosos, nós não enxergamos, nós precisamos dessa luz do Espírito para nos mostrar onde estamos a errar. Como pode então ser purificado? Como poderei ser purificado? De que maneira? Ó Senhor, purifica o meu ser, tira tudo isso de mim. Como é bom, gente, clamar e pedir que Deus age em nossa vida. Mas Deus tem um tempo. Às vezes nós ficamos frustrados porque nós exigimos de Deus algo que é só dele, no momento dele, na hora dele. Por isso nós precisamos de Cristo Jesus. E o Espírito Santo vem abrir o nosso coração, que Deus dê entendimento na nossa mente, faça uma renovação, uma transformação do nosso interior todos os dias, para que nós possamos adorar e louvar esse Deus e mudar o nosso comportamento, a nossa atitude perante tudo e todos, que nós somos espelho de Cristo Jesus para o mundo. Amém? Amém. Tem mais um versículo, Mateus 9:12, por favor. Mateus 9:12. Amém? Amém? Diz assim: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ó Senhor, a igreja é um hospital. Nós estamos aqui para ser o quê? Tratados. Nós não estamos aqui apenas por uma veste, por uma presença física, para que Deus nos veja como um cristão fiel. Nós estamos aqui porque nós precisamos ser tratados. Nosso coração está machucado por tantas coisas nessa vida que nós viemos vivendo. Tudo que nós enfrentamos, dor, sofrimento, angústia, tristeza, perda de entes queridos, as dificuldades. Não existe um cristão que não tenha dificuldade, seja essa, qual for, seja financeira, seja de relacionamento com seus filhos, seja de relacionamento com seu cônjuge, com amigos, vizinhos. Temos um rumo, tomamos uma atitude, mas outros vêm nos condenar e não aceitam. Às vezes porque eles estão percebendo uma mudança em nós, mas não conseguem abraçar, agarrar esse Cristo Jesus, porque ele viu mudança no irmão, no amigo, no vizinho. Ele viu e diz e pensa: eu quero isso para mim, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Mas infelizmente o nosso coração, muitas vezes coração de pedra ainda que não foi transformado em coração de carne, de amor, de fidelidade, de bondade. Então isso é transformação, isso é mudança dentro de nós. Eu preciso mudar
cada milésimo de segundo da minha vida. E é isso que eu desejo a cada um ouvinte aqui agora, presente, alguém lá nas redes sociais, que porventura esteja nos vendo, nos ouvindo, creia em Cristo Jesus. Aceite Cristo Jesus na sua vida, porque Ele é realmente o nosso Salvador. Nos salva, nos livra de nós mesmos. Nosso Salvador, para nos prepararmos, através da sua palavra, para uma vida eterna, junto àqueles que já se foram, e para vivermos no céu, com Cristo Jesus, até a eternidade. Amém? Ninguém senão o cristão sincero pode ser um real cavaleiro. Assim, você vai ler o lado, termina. Nós teremos mais um versículo, será que está tendo? Filipenses 2, 13 e 4, para encerrar. Amém? Amém? Filipenses 2, 3 e 4. Assim diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amém? Amém. Olha que bênção, que ponto de humildade nós podemos chegar e considerar que o outro seja melhor do que eu. Eu sei o quanto eu tenho valor, nós sabemos o quanto de valor nós somos e nós podemos oferecer. Nós temos consciência disso, cada um de nós. Mas às vezes é difícil duplicar isso e revelar isso para as pessoas da mundo. Amém? Nós temos ali o versículo 4 para encerrar. Filipenses 2, 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Amém. Esse é o tema de Ellen White. Eu gostaria de fazer um testemunho bem rapidinho da minha vida. Uma situação. A minha esposa sempre foi falecida esposa, sempre foi uma cozinheira de mão cheia, ensinou as filhas, meu filho, eu aprendi muita coisa. Não sou nenhum chefe da cozinha, mas eu tenho que fazer uma coisa, estou me virando agora. Não tenho mais oportunidade. E ela sempre fez um purê de moranga, sem casca. Mas um purê muito temperado, muito gostoso, tirava aquele gosto da moranga, só através de temperos e coisas assim. Nessa correria eu não conseguia vir almoçar em casa, eu ficava na empresa, lá nas 5 operadores, e a gente pegava uma marmita todos os dias vinha marmita. Nós sentávamos na mesma mesa, eu e os 4, os 5, e nós comíamos aquela marmita e todos os dias vinha um pedaço de moranga com casca dura, sem tempero, que tomava 1/3 mais ou menos da minha marmita. Aí eu disse: então, peraí. Bom, vocês gostam? Bom. Pegava, doava para eles. Outro dia, moranga com casca dura, sem tempero. Doava. Bom, o que eu como em casa é diferente. Ela é um purê, ela é bem temperada. Eu estou acostumado com essa. E assim a mulher continua vindo. Chegou um dia que eu inventei. Chega, não aguento mais essa moranga com casca. Essa moranga dura, sem tempero. Eu já pedi para eles tirarem, troca por outra coisa, não põe mais nada. Mas tira essa moranga da minha marmita. Eu não aguento mais. Gente, isso foi um insulto. Eu ofendi os 4, 5 rapazes que trabalhavam comigo. E um deles, 25 anos, 24 anos, muito sensato, Fernando, ele disse para mim: seu Martinez, cuida. Deixa eu estar dizendo, essa moranga pode um dia o senhor comeu. Muito bem. Vamos lá. E hoje eu como essa moranga, eu peço uma marmita, não consigo cozinhar, eu peço essa marmita, e essa moranga veio. Eu me arrependi, pedi perdão para Deus naquele momento, pedi perdão para eles. Hoje essa moranga vem, e eu como ela
com o maior prazer. A moranga é deliciosa, com casca, sem tempero nenhum. Então, a gente ofende, a gente magoa, a gente insulta, às vezes, por um erro, por uma forma, por uma atitude. Então, que nós sejamos mudados e transformados à maneira de Cristo Jesus. Aceitarmos aquilo que Deus quer na nossa vida. Amém? Vamos orar? Obrigado, meu Deus, Pai querido, Pai eterno. Obrigado por o quanto, Senhor, o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, através dessa mensagem. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos entender, compreender e aplicar tudo isso na nossa vida. Te pedimos agora que o Senhor nos acompanhe, nos leve em segurança, com Teus santos anjos ao nosso redor, para nos guardar, nos proteger, e para que sejamos, Pai, Tuas testemunhas entre nossos amigos e familiares. Nos conduza, nos leve, fique conosco, permaneça ao nosso lado, nos ajude. É o que te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus, teu Filho amado. Amém. Desculpa o tempo. Uma boa noite a todos, uma boa semana a todos.